Suave! Aqui quem eu falo é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E se preparem, porque essa luta do torneio urbano vai ser insana. De um lado nós temos o Cabeça de Teia, o queridinho da Marvel e o amigão da vizinhança, o espetacular Homem-Aranha. E do outro nós temos o brasileiro prodígio da capoeira do universo de Tekken, Ed Gordo. Então vamos começar falando sobre os poderes e as habilidades, porque assim, o Ed é basicamente um artista marcial com um poder bruto em uma escala muito alta. Ele não tem uma grande versatilidade, na real é só uma maestria em artes marciais mesmo. Enquanto o Miranha tem uma porrada de poderes e equipamentos que aumentam ainda mais a versatilidade dele. O sentido aranha, por exemplo, é uma coisa passiva dele e é tão absurdo que serve para prever ataques mesmo que ele sequer esteja vendo ou ouvindo. Então eu nem vou entrar muito na versatilidade porque ele já tem uma grande vantagem aqui. Poder de ataque. Bom, já na força física, o Peter é um dos dois heróis urbanos mais fortes da Marvel. Ele tem uma força para, por exemplo, pegar o Deadpool e mandar ele de Nova York até Nova Jersey por cima de todos os prédios da cidade. E no geral ele tá na mesma escala que personagens tipo Luke Cage, que é um cara capaz de sobreviver a explosões nucleares. E a última coisa que eu vou citar aqui é que logo depois que ele ganhou os poderes, uma das primeiras coisas que ele sentiu foi que podia mover montanhas. Já o Ed é escalado a outros lutadores de Tekken, que podem, por exemplo, quebrar paredes, e ele já derrotou a Christie, uma lutadora brasileira que venceu o Heihachi Mishima, um velho lazarento que pode peitar uma série de robôs chamadas Jacks, que são capazes de estourar um meteoro, que só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um feito de 31 teratons, o que é energia suficiente para destruir um país inteiro. Então não tenho nem muito o que falar, o Ed leva uma grande vantagem aqui. Já em resistência, o Ed não tem feitos próprios, mas ele está na mesma situação do poder de ataque. Ele se escala diretamente com outros lutadores de Tekken e tem o mesmo nível, mas só para não deixar vago, ele já venceu a Christie Monteiro e o Kazuya, sem o Devil Genie no caso, ou seja, o Kazuya ainda estava na forma humana. E como em momento algum os jogos mencionam que foi algo fácil, é de se presumir que ele tomou os golpes deles durante as lutas. Já o Miranha, ele tanca um soco com a força de 1 bilhão de pessoas e explosões gigantescas, e aqui eu tô falando da explosão de uma montanha. Em velocidade, bom, aqui é onde as coisas mudam drasticamente, porque o Peter desvia de laser, que a própria HQ confirma viajar na velocidade da luz, e isso é bem óbvio, o sentido aranha dele é simplesmente um poder bem quebrado, que não só prevê movimentos sem que ele tenha que fazer nada, o que significa ver, ouvir, cheirar e etc. Tudo isso é irrelevante para ele ser ativado. Como também o sentido aranha ainda acelera a percepção do Peter para ele pensar na velocidade da luz. Isso enquanto o Ed só pode ser escalado ao Bob, um outro participante do torneio Punho de Ferro, que vê balas em câmera lenta e desvia delas sem dificuldades. Então, aqui a situação se inverte e o Homem-Aranha tem uma vantagem. Em habilidade de combate, o Ed aprendeu capoeira enquanto estava na prisão. O mestre dele era um capoeirista lendário que viu o potencial que ele tinha e treinou ele até o Ed dominar o estilo. Já o Peter treinou boxe, como todos os outros membros dos Vingadores. Ele aprendeu com o Capitão América um pouco de uma arte marcial que eu imagino ser o Karatê, porque aquilo ali parece ser um kata. E por último, ele treinou com o Shang-Chi até desenvolver o Caminho da Aranha, que é um estilo marcial próprio que mescla as técnicas de vários estilos de luta que ele aprendeu com o tempo. No geral, pra mim o Peter é um lutador mais completo que o Ed, mas comenta aí o que você acha. Porque como seria a luta entre eles? Toda a arena do torneio se molda. Ela se torna uma cidade totalmente nova, cheia de prédios, vegetação e totalmente desabitada. Nas extremidades da arena, no centro disso tudo, Peter e Ed se encaram. Eles até se cumprimentam antes da luta começar, desejando sorte a seu adversário. E ali, a trocação franca entre eles começa. O Ed começa com um Wild Sol, mas o Peter logo desvia. O Miranha contra-ataca com sua teia. Ele tenta conter Ed com ela, mas o capoeirista rasga as teias com um chute e contra-ataca com um uppercut de cotovelo. Mas outra vez o Aranha desvia, e logo em seguida ele revida com seu ferrão, que perfura o ombro de Ed, que devolve com um chute frontal seguido de um uppercut. Os dois ataques acertam Peter em cheio e o ferem gravemente. O Homem-Aranha, já estando parcialmente nocauteado, retrai o ferrão e tenta manter distância. Ele confia apenas em seu sentido aranha para lutar. Desse momento em diante, ele desvia dos golpes de Ed ou os bloqueia com um escudo de teia. Logo, alguns minutos se passam e o Ed segue atacando com uma série de chutes, mas o Homem-Aranha continua desviando com maestria dos golpes.
O cabeça de teia logo tenta uma outra abordagem. Ele rodeia o capoeirista e descarrega toda a teia que sobrou em seu lançador, formando uma rede de captura e logo em seguida segurando e rodando a teia com toda a sua força, fazendo uma catapulta humana com tudo que ele tem e batendo Ed contra o chão. O impacto é tão forte que o Peter desloca seus 2 braços e mais de 10 prédios são demolidos com o impacto do corpo de Ed contra o chão. E o local onde ele bateu se transformou em uma cratera imensa. Mas em questão de segundos, o capoeirista se levanta e volta seu ataque contra o Homem-Aranha. Ele utiliza um chute lateral. Toda a sua força centrífuga, somada à potência natural de seu chute, o golpe tem uma força arrasadora e acerta a costela do Homem-Aranha com tanta violência que quebra 2 delas e lança o teioso a dezenas de metros desacordado, enquanto Ed Gordo se mantém de pé, apenas parado, olhando a paisagem destruída. É isso mesmo, o vencedor da segunda luta do torneio urbano é o Ed. E essa foi uma batalha difícil, porque o Peter era muito mais rápido e tem uns feitos de força que até vão além do nível que eu coloquei nessa luta, como por exemplo ferir o Hulk e destruir o traje do Homem de Ferro Arno Stark na porrada, mas ele feriu o Hulk e personagens nesse naipe é só roteirista louco nas drogas quando tá escrevendo história. Porque na esmagadora maioria das vezes o Miranha é retratado com um nível mais urbano, inclusive por isso que ele tá nesse torneio, obviamente. E ele não tem equipamentos que são extremamente além do nível dele, como alguns personagens que ainda vão aparecer nesse torneio. Então meio que a única forma de concluir essa luta, na minha visão, era com a vitória do Ed, por causa da força e da resistência dele serem maiores. Mas enfim, comenta aí o que você acha, porque eu realmente espero que vocês tenham curtido essa batalha. Por hoje eu tô vazando e não perca a próxima luta do torneio, porque o bagulho vai ficar louco. Então é isso, até a próxima e falou!